Então, apenas para a critério de bônus, né, de curiosidade aí, quando falo do padrão N, né, que é um padrão que eu não toquei aqui no assunto, como é que ele consegue, né, aquelas taxas de transmissão aí mais altas, tá? Varia, né, até varia de acordo com a literatura que você usa, né? Alguns dizem que é 300 megabits por segundo, taxa máxima teórica, 600, tá? Mas 248, enfim. Mas isso depende da implementação do fabricante. Então, o padrão N, 802.11n, a ideia dele aí é de oferecer um serviço com desempenho muito melhor do que os anteriores, né? Ou seja, um aumento significativo. Tá aí. Verifiquem que a taxa de transmissão dele, aproximadamente 248 megabits por segundo, segundo essa documentação aqui. Isso pode variar. Tá? A vazão máxima dele típica em torno de 70 a 100 megabits por segundo, a taxa real. Pode atuar aqui na faixa de frequência de 2.4 a 5 GHz. Pode usar também as duas técnicas aqui de espalhamento espectral, né, de modulação DSSS e o FDM, ok? E também aqui o CCK, tá? Usado bastante aí no padrão B, também, como não comentei, mas também é utilizado. Tá? Normalmente aí é um procedimento aí para correção de erros, né? Um mecanismo de redundância, tá? Chamado também de shipping. E podendo até ter 4 streams espaciais, ou seja, 4 fluxos de dados. E também, né, para você melhorar essa performance da rede, nós duplicamos a largura de banda, tá, para algo em torno aí de 40 MHz por canal. Então, com isso aí, em teoria, você praticamente duplica a velocidade só com essa melhoria. Então, apenas para falar com mais detalhes, nós temos essas características aqui que fizeram realmente o padrão N melhorar a sua performance. Vou falar de cada uma logo a seguir aqui. Em primeiro lugar, fizeram alguns aprimoramentos na multiplexação aqui OFDM. Tá? Então, você alterou a forma em que o esquema de modulação é implementado. Então, você conseguiu aí uma taxa de transferência um pouco maior. Além do uso do MIMO, né, o famoso múltiplo input, múltiplo output, que nada mais é do que explorar aí a propagação multipercurso, né, ou seja, pegar sinais aí de diversas fontes diferentes, né, sinal às vezes que é refletido, sinal às vezes que você consegue diretamente de um access point para o seu dispositivo. Tá? E isso em concomitância aí com várias antenas, também vários rádios, né? Se você tem 4 rádios, você vai ter aí algo próximo aí de 4 vezes mais velocidade, né? Não é exatamente 4, porque você tem aí que sincronizar esses rádios, e isso também requer processamento. Outro aspecto, economia de energia. Tá? Então, normalmente, tudo bem, você tem um access point com taxa de transferência de 600 megabits por segundo em teoria. Na prática, você não precisa de tudo isso o tempo todo. Pode ser que num respectivo momento estejam apenas no seu access point 2 equipamentos, 2 tablets. Esses 2 tablets estejam utilizando somente o Facebook. Para que eu preciso de todos os rádios ligados? Não preciso. Tá? Então o access point pode desabilitar alguns rádios aí para economizar energia. E isso é extremamente útil também em um dispositivo portátil. Caso ele tenha o padrão N, um ou dois rádios, né, dentro dele, ele pode aí desabilitar um dos rádios e economizar a bateria do dispositivo. Tá? Maior largura de banda, já comentei, né, você pode usar aí agora uma largura de banda de 40 MHz. Normalmente você usa essa largura de banda maior na faixa aí de 5 GHz. Óbvio, né? Porque se você tem aí uma portadora na faixa de 2.4 GHz, na faixa de 60 MHz, se você usar 40 MHz dentro dessa faixa aí, você vai acabar com boa parte do espectro naquela área. Tá? Fora a interferência que você vai gerar em si mesmo e nos outros. Tecnologia de antena, você teve alguns aprimoramentos aí no tocante à antena, né? Feixe diretivo e também diversidade. Comutação de compatibilidade com versões anteriores, nada mais é do que
Lembra que o padrão N é retrocompatível com o padrão G, que é retrocompatível com o padrão B. Mas eles usam aí técnicas de multiplexação diferentes, né? O FDM, um usa aí DSSS, o outro já usa, por exemplo, o N e o G já podem usar a modulação QAM, já o padrão B usa aí QPSK, BPSK. Tá? Então, essa mudança, esse chaveamento de você tiver, por exemplo, 4 dispositivos na rede, um ser padrão B e o resto ser padrão N. Tá? Então, esse padrão B, para você, como você tem que fazer essa comutação de compatibilidade, isso aí gera aí, uso de recursos dos equipamentos. Tá? Então, você pode remover nessa compatibilidade. Você pode até ir no seu equipamento, no seu access point, e você pede para mudar o modo de operação. Normalmente, no access point, você tem vários modos de operação. Por exemplo, você tem o modo Mixed, onde você pode realmente, né, coexistir com vários outros padrões. Você pode, por exemplo, ter um modo apenas padrão N e G, né, N e G only, né, às vezes escrito no seu equipamento. Ou então, padrão N only, apenas usando aí o padrão N, né? Equipamentos que suportem o padrão 802.11n. Com isso você otimiza nesse chaveamento e melhora o desempenho da sua rede. De maneira passiva também você evita que equipamentos antigos acessem o seu dispositivo, né? O seu access point.